Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora falar de Série B, pois tivemos nessa segunda-feira o final da 10ª rodada, então bora dar aquela passada sobre a situação, né, que tá a tabela, que tá a competição. Lembrando que a Série B não pausa pro Mundial, graças a Deus, vamos continuar tendo Série B rolando sem parar. Então deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, dê aquela força jogando esses e demais vídeos para ajudar quem tá começando. Iniciar pela parte de cima da tabela, né? Vamos iniciar por quem tá bem e passando posição por posição, falando um pouco mais do time, das brigas no momento. E temos que começar a falar com um grande destaque dessa Série B, que é o líder Goiás. Goiás que lidera com 23 pontos, 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, 5 pontos de vantagem para o quinto colocado, 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 6 gols sofridos. O Goiás é um dos 3 times que só perdeu um jogo, ao lado do Novo Horizontino e também do Remo, e vem fazendo um começo de Série B muito forte. Na última rodada bateu o clássico contra o Atlético Goianiense. Não fez um bom começo de temporada, mas o time soube corrigir a rota, mudança de técnico e tudo mais. A gente está vendo o Goiás finalmente embalando e começando a Série B de maneira muito forte, lutando pelo acesso, que é o que se espera do Goiás, pelo tamanho que tem, pela tradição dentro da Série B, também pelo orçamento. Se esperava realmente que o Goiás conseguisse brigar mais forte na temporada passada pelo acesso, e está sendo isso. E um começo realmente muito bom, e a cada rodada o time vai abrindo mais, né, do bolo que a gente traz, que você tem um bolo grande de times próximos, e o Goiás começa a ser esse time que descola, né? Não só falando em liderança, título, mas principalmente pensando em acesso, né? Já começa a abrir uma pequena gordura aí, que é muito importante. Inclusive na próxima rodada pega um Volta Redonda e está lutando na parte de baixo da tabela, então uma chance do Goiás vencer, ainda mais jogando em casa, e até poder, dependendo dos resultados na rodada, abrir ainda mais a vantagem. É o grande time do campeonato da competição até agora. É o time que todos os outros estão tentando alcançar. Quem vem fechando o G4 é o Curitiba e o Novo Horizontino com 19 pontos. Em quarto colocado, o Cuiabá com 18. Passadinha rápido, o Curitiba, assim, pecando um pouco ainda pela inconsistência. O Curitiba tem 6 vitórias, mas no mesmo tempo tem 3 derrotas. Então, tá faltando um pouco mais de equilíbrio. O Curitiba, por exemplo, ele tem mais derrotas que Novo Horizontino, Cuiabá, CRB e Remo, os 4 times que estão atrás dele. Ao mesmo tempo, é um time que está sabendo vencer jogos. É um Curitiba que está se reforçando, está investindo forte para essa Série B, desde lá no início da temporada com o Mozart, trazendo jogadores que são de um bom nível, agora com o Yuri Castilho, vindo de Mirassol, antes foi Gustavo Coutinho, etc. O estadual realmente foi muito mal, a primeira parte da temporada foi decepcionante, até pelos programas extracampo, em relação com o torcedor, com quem administra a diretoria. Se esperava uma Série B mais turbulenta, mas por enquanto o Curitiba vem surpreendendo positivamente, fazendo um bom início de Série B, e é tudo que o time precisava, porque se começasse ruim, com mais a bagagem no estadual, talvez o trabalho do Mozart ficaria até sobre perigo, mas esse bom começo vai, né, recuperando a confiança do torcedor no trabalho dele e também dos jogadores. O Novo Horizontino está em terceiro, o Novo Horizontino que troca de técnico de maneira surpreendente antes do início da competição, traz Humberto Louser e que vem fazendo um trabalho sólido. Não perdeu apenas um jogo, 5 vitórias, 4 empates, sendo de novo aquele time chato de ser derrotado, aquele time consistente, que consegue quase sempre pontuar, ganha seus jogos e vai recuperando cada vez mais solidez defensiva. E no começo do ano o time parece ter perdido um pouco, e o Louser vai dando sua cara ao time. E assim, eu acho o Loser em alguns momentos um técnico um pouco subestimado nesse contexto de Série B. Não é, pode não ser o treinador dos sonhos para um time de G4, mas está longe de ser um treinador ruim. Já fez alguns bons trabalhos, já retirou bastante de alguns times, pegar na carreira dele recente, principalmente em Série B. Não trocaria, obviamente, o Dário Batista na época, mas o Loser é também um bom técnico para essa realidade da Série B, vem fazendo um bom trabalho até aqui. E o Novo Horizontino, estando no dia 4, parece mais um ano do time sonhando, quem sabe, com acesso. Nas últimas temporadas bateu bastante na trave, quem sabe não seja nessa. Em quarto, Cuiabá. Cuiabá já se esperava, apesar de não ter feito um grande estadual, já se esperava que o time, pela questão financeira, né, o time que vem da Série A tem uma parte financeira até superior, que já estava na Série B. Se esperava de um Cuiabá, até ter Guto Ferreira, ter outros bons jogadores, se esperava mesmo o Cuiabá na parte de cima da tabela. Agora, falar dos principais perseguidores, né? Porque assim, o Cuiabá é o quarto com 18. Do Cuiabá até o nono colocado é apenas 2 pontos separando o Cuiabá do Avaí. A gente tem o CRB com 18, o Remo com 17, Chapecoense, Vila Nova e Avaí com 16. O CRB fazendo um bom início de Série B, sob o comando do Eduardo Barroca,
O Barroca também estava precisando de um bom momento assim, de trabalho, pois os últimos anos dele não são muito positivos, mas o CRB vem fazendo um bom começo, vem avançando na Copa do Brasil. Vamos ver até que ponto isso também não pode, essa divisão de atenções pode prejudicar o time. Por outro lado, se avançando na Copa do Brasil, tem até a questão financeira, né? Isso para o CRB, que não é um dos maiores orçamentos da segunda divisão, pode fazer diferença. De se conseguir se reforçar, trazer alguns jogadores para o decorrer da temporada, para quem sabe conseguir se tornar de fato um postulante ao acesso. E tem que falar do CRB e falar de Matheus Albino, um dos melhores goleiros da divisão. O Remo fazendo um bom começo, um Remo muito forte em casa, mas que precisa melhorar um pouco o desempenho fora. Mas o Remo vem tendo um mérito que perde pouco. Tudo bem que empata muito, são 5 empates em 10 jogos, mas somente uma derrota. E claro, Pedro Rocha é o grande destaque individual dessa Série B nesse início, jogando muita bola. Mas um Remo que vem surpreendendo, até porque esses times que geralmente que vêm da Série C, normalmente o primeiro objetivo é garantir a permanência. O Remo começando muito forte, não só pensando nesse objetivo, os 45 pontos, mas assim, querendo se colocar como postulante mesmo, brigar na parte de cima da tabela. Trouxe recentemente até mesmo o Marco Braz. Vamos ver como vai ser a próxima janela no meio do ano. Dependendo de como o Remo se reforçar, a gente pode mesmo falar de fato do Remo como candidato a entrar nessa briga. Chapecoense, sim, um começo bem positivo para a Chapecoense. Na segunda-feira, inclusive, gravando vídeo após a goleada sobre o Amazonas, comparado ao que foi os últimos anos, um começo quase dos sonhos do torcedor da Chape, né? Anos seguidos aí que a Chape lutando na parte de baixo da tabela. Finalmente a gente vê o time dando sinais de, pelo menos fazer um campeonato estável. Não falando nem a parte de brigar para acesso ou não, mas só de fazer um campeonato estável já seria muito positivo para a Chapecoense. Vila Nova sofrendo um pouco com a inconsistência, são 5 vitórias e 4 derrotas em 10 jogos. Está faltando encontrar um pouco mais de equilíbrio para conseguir se aproximar mais do G4. É um time que tem potencial para crescer ainda mais, mas é justamente isso, essa falta de equilíbrio, essa regularidade, vem pecando um pouco no Vila, e que é um time que também tem a pressão de historicamente bater várias vezes na trave. E o Avaí é aquilo, fazendo o campeonato dele, vencendo jogos ali, tá ali no bolo. Acho que o objetivo do Avaí é ficar o mais próximo possível desse bolo. Quem sabe no segundo turno tentar uma arrancada. Mas sim, fazendo o campeonato que esperava do Avaí. Eu não vi o Avaí como favorito ao acesso, mas via chegando ali numa segunda parte, metade da tabela, e está se provando isso. Vamos mais para o meio da tabela. Você tem em 10º lugar o Operário com 14, em 11º o Atlético Paranaense com 14 também, 12º o América Mineiro com 13 e em 13º a Ferroviária com 12 pontos. E aqui, assim, o Operário, eu esperava um pouco mais pelo que foi o título estadual, ter ganhado bem o estadual, mas assim, sofrendo defensivamente, né? 12 gols sofridos em 10 jogos. Tá faltando um pouco mais de segurança defensiva nesse time. Tudo bem que melhorou um pouco nas últimas rodadas, começou pior o campeonato. Vem melhorando, mas se conseguir encontrar o equilíbrio ofensivo, pode se aproximar da turma lá de cima. O Atlético Paranaense é uma grande decepção, só não é a maior decepção, porque o Criciúma começou pior ainda, mas sim, é decepcionante pela sobra, pelo poderio de orçamento que o Atlético tem em relação aos outros. Era para o Atlético estar lá em cima. Por exemplo, o Curitiba está na segunda posição. O Curitiba está 5 pontos acima do Atlético. O que se esperava era o contrário, que fosse o Atlético mais acima, que fosse o Curitiba, começando mais embaixo. Não fez um bom estadual, já trocou técnico, agora trouxe o Odair Helman. Quem sabe ele consiga trazer de volta esse time aos trilhos. Não espero mais, até com o Odair, um Atlético genial, mas o Atlético consiga ser competitivo e assim, consiga fazer os pontos que precisa. O Atlético Paranaense precisa, é quem tem a maior pressão para subir, do ponto de vista financeiro, de pressão, de status, por tudo que o Atlético Paranaense conquistou nos últimos anos, em questão de status. É um time que está acima da realidade da Série B, mas assim, até que nesse começo do campeonato é bem decepcionante. Vai ter que torcer para o Odair conseguir encaixar um trabalho, principalmente para acertar os reforços. O Atlético Paranaense fez 14 gols, o ataque vem funcionando, mas tomou 15. A defesa vem sendo um grande problema do Furacão e precisa de reforços. O América Mineiro é outro time que se esperava mais, né? Não vem sofrendo bastante com regularidade, são 4 vitórias apenas em 10 jogos e 5 derrotas. Precisa encontrar um caminho, não está conseguindo encontrar uma consistência para conseguir ser mais regular. E vem começando a ver a turma lá da frente se distanciar um pouco, né? A gente se acostumou a ver o América quando disputa a Série B sempre brigando na parte de cima da tabela, e esse início não está muito animador. E logo atrás deles a Ferroviária é dos empates, né? A Ferroviária empatou 6 jogos em 10 partidas, é a campeã dos empates. E vem sofrendo com aquilo, tem 9 gols marcados e 9 gols sofridos. Uma Ferroviária que em determinados jogos tem problemas de transformar o que cria em gols e também não consegue ser sempre muito segura defensivamente.
acho que carece mais de qualidade mesmo. É um elenco que vem dia 2, teve alguns reforços importantes brasileiros, especialmente Deni Júnior e Calão, e se não fosse por dois, a situação do Ferroviária seria pior. Mas na janela no meio do ano, essa janela agora precisa de reforços para dar um salto. Tem capacidade para conquistar reforços, até pelo investimento de empresários, é uma Ferroviária que pode se reforçar. Vem fazendo começo de Série B acima do que eu esperava, pelo que foi o início do ano, mas a sensação assim, é que poderia estar ainda melhor. O time teve desempenho, teve chances nos jogos e tem uma pontuação melhor do que tem. Essa turma antes da zona de rebaixamento, temos o Atlético Goianiense em 14º com 11, o Volta Redonda em 15º com 10 e o Criciúma em 16º com 9. O Atlético Goianiense não fez um grande começo de ano e vai levando isso para a Série B. Diferente de Goiás, Curitiba, que conseguiram se ajustar o caminho, o Atlético Goianiense até agora não conseguiu, apenas 2 vitórias, um começo de campanha bem ruim, já está 7 pontos atrás de G4 e se esperava bem mais do Dragão pelo histórico, por ter vindo da Série A, é um começo bem decepcionante. O Volta Redonda é aquilo, a briga do Volta Redonda é contra o rebaixamento. Conquistou uma importante vitória no final do jogo, na última rodada. Está a 10 pontos, mas é isso. A luta do Volta Redonda é essa: é lutar contra o rebaixamento, conquistar todo ponto possível. Falta mais poder de fogo no ataque. Precisa reforçar isso. O time fez somente 5 gols ao lado do Paysandu, são os dois piores ataques. A defesa vindo bem. O Volta Redonda sofreu 7 gols. Para você ter noção, o Cuiabá, que é o quarto colocado, sofreu 10. O Volta Redonda tem uma das melhores defesas da Série B. Tá faltando isso, o ataque ajudar um pouco mais pro time. Mas o campeonato Volta Redonda é esse, lutar contra o rebaixamento. E ter uma defesa que consiga ser mais segura é algo importante. E o Criciúma, esse sim, uma grande decepção. Eu apostava no Criciúma lutando pelo acesso com o time para brigar lá no topo. E até aqui é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, contratou o Eduardo Batista, mas ainda não está dando jeito. A maneira como também caiu na Copa do Brasil, nem conseguindo competir, sendo facilmente goleado pela Red Bull Bragantino, foi decepcionante. É para mim a grande decepção da Série B até aqui, até mais que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda está em 11º, apesar de ruim. Agora o Criciúma em 16º é bem surpreendente de maneira negativa. E aí temos que falar da zona de rebaixamento. 17º Botafogo com 9, 18º Amazonas com 7, em 19º Atlético com 6 pontos e na lanterninha o único time a não vencer até aqui, o Paysandu com 4. Botafogo não surpreende, eu já esperava que brigasse lá embaixo, né? Assim, o que vem sendo o Botafogo nos últimos anos, eu não esperava algo diferente. Saiu o Zanatti, vem agora o Alaal, mas o problema não é técnico. O problema é muito mais formação de elenco, etc. Os mesmos problemas de sempre do Botafogo. O ataque até fez 10 gols em 10 jogos, mas a defesa subiu 16. E é isso, o Botafogo carece de um melhor planejamento, de melhores contratações. E não é de hoje, já faz alguns anos. E já brigou contra o rebaixamento ano passado e esse ano deve brigar novamente. E assim, é aquilo, tá colhendo o que plantou. O Amazonas, eu já esperava, né? O Amazonas ano passado foi bem, mas tipo, perdeu jogadores importantes, as reposições não estão funcionando, o planejamento também trocas de técnicos, algumas contratações midiáticas, mas não significa que sejam de fato boas, o time só venceu um jogo. Acho que jogar na Arena da Amazônia também não está sendo positivo, tem que jogar no Zenit, que é um estádio menor, consegue atrair mais torcedores. Assim, surpreende? Não. Honestamente, eu já esperava um começo ruim do Amazonas. Vamos ver se consegue arrumar os trilhos para ser mais competitivo. O Atlético, por um lado, eu esperava um pouco mais, mas a partir do momento que o time está jogando todos os jogos fora de casa, não esperava grande coisa, né? Pô, ainda explicava a decisão de não ter reformado o estádio no começo do ano. Ter jogado melhor, muito mais lógico e racional ter jogado estadual, a Copa do Brasil fora do seu estádio e ter o estádio pronto para a Série B. O Atlético está sentindo muita falta dos jogos em casa, muita falta de ter a torcida do seu lado, muita falta de ter a Arena Sicredi, que foi o 12º jogador em toda essa ascensão do time do seu lado. Isso está claramente. Jogos no Independência, por mais que consiga levar um pouco do torcedor, é campo neutro. O time não tem mano de campo e isso está fazendo diferença negativamente. Além do mais, o Atlético deixa eu só confirmar, é o único time que não empatou. Ou seja, também não consegue nem, quando não tá para ganhar, segurar um empate. São 8 derrotas, é o time que mais perdeu. Então, é a pior defesa também, com 18 gols marcados. Não é só o fator casa, mas assim, começou por essa decisão errada e vai se arrastando pro campo. Começo bem decepcionante, esperava um pouco mais do Atlético. E o Paysandu, esse sim, assim, pelo que já foi o ano passado, um pouco pela montagem do elenco, eu não imaginava o Paysandu brigando no topo. Mas eu também não imaginava o Paysandu tão mal. Né? Ganhou a Copa Verde, parece realmente é aquilo.
é que o Paysandu na Copa Verde é o Real Madrid na Champions. Não interessa se jogar bem ou mal, ele tá lá na final sempre. Mas assim, começo da Série B horrível, perdeu mais uma vez em casa, 5 gols marcados, é o pior ataque junto com a Volta Redonda. Defesa não passa segurança, o time não consegue vencer ninguém. É um dos piores começos da história da Série B. Vai precisar mudar bastante. E, assim, acertar nas contratações. E já não acertou nas contratações até agora. Então, a diretoria vai precisar ter uma competência que não teve, não está tendo até então. Então, um começo muito ruim do Paysandu. É triste ver um time do tamanho do Paysandu jogando tão mal, tendo um começo tão ruim desse jeito. E, assim, o bom começo do Remo só coloca mais pressão ainda em cima da diretoria e jogadores, porque o Remo veio da Série C e está na parte de cima da tabela. O Paysandu que já estava na B, já brigou contra o rebaixamento, não conseguiu melhorar o time. O time parece ter ficado pior de um ano para o outro. Vai precisar acertar muito dos reforços para reagir e voltar. Ainda está 5 pontos de diferença do Z4, só que aquilo, sair do Z4, só que cada rodada a diferença aumenta e o time não consegue ganhar, não consegue vencer ninguém. E aí fica difícil. Mas é isso, pessoal. É só uma passadinha pela situação de cada um dos clubes, pelo que está sendo a Série B nesse começo, 10 rodadas. Já está tendo muita emoção, já temos alguns times se destacando positivamente, outros negativamente. Deixe aí nos comentários a sua opinião, se você concorda, discorda com coisa que eu falei, e os seus destaques positivos e negativos da segunda divisão. E não esqueça de dar like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.